Ninguém estava esperando por isso, mas é oficial. Um filme de Game of Thrones começou a ser desenvolvido na HBO, na Warner, com a intenção, sem dúvida, de consolidar Game of Thrones como franquia no cinema. Você tem noção disso? Game of Thrones no cinema. Gente, isso é uma tremenda notícia. As pretensões aqui são enormes e podemos até dizer que é um projeto de risco por tudo que aconteceu no fim da série. Eu já adianto pra você que o George Martin está oficialmente envolvido no filme, inclusive recentemente ele se reuniu com uma atriz do elenco de Game of Thrones, talvez para debater sobre o filme ou talvez para algum outro projeto. Isso eu vou te contar em detalhe, mas o Martin fez questão de postar no site dele que ele fez isso, que ele fez a reunião. Mas a pergunta que todos nós estamos imaginando agora, né, o mais importante, é quem vai ser o diretor e qual história o filme vai contar. E em cima disso eu adiciono um detalhe determinante. Como a nova direção da Warner Bros. Discovery, a dona da HBO, pode impactar exatamente na escolha da história desse filme. Em 2014, quando Game of Thrones ainda estava bem longe de acabar, o George Martin já tinha comentado publicamente sobre a ideia de fazer filmes de Game of Thrones. Isso virou notícia na época. Olha aqui, tem uma matéria do Hollywood Reporter do dia 19 de março de 2014, em que o Martin revelou que eles estavam ativamente discutindo a possibilidade de fazer filmes de GOT, e uma das ideias da época era levar Dan Koenig para o cinema, o Cavaleiro dos Sete Reinos. Obviamente, naquele período a ideia não foi pra frente porque esse filme nunca saiu, mas olha que curioso como tudo muda. Agora, nesse momento, essa história ganhou vida em série. Dan Koenig, Cavaleiro dos Sete Reinos, vai ser lançado ano que vem. Não virou filme, mas virou série. E foi uma decisão certeira, porque essa história é grande demais para um longa, mas ela se encaixa perfeitamente numa série com menos episódios. 6 episódios por season. É uma história agradável de você acompanhar por capítulo semanal, sabe? Esse é o caso da primeira temporada. Ela vai ter 6 episódios e lança ano que vem, 2025. Mas ainda naquele período, antes da série acabar, os criadores de Game of Thrones, David Benioff e o Daniel Weiss, simplesmente cogitaram encerrar a série com 3 filmes em 2019, ao invés de entregar a 8ª temporada com aqueles 6 episódios. Olha que ideia ousada, os caras queriam fazer uma trilogia de filmes para concluir a história de uma série. Lógico, a HBO vetou a ideia, né? Corretamente, faz sentido. Game of Thrones era um projeto de TV, então seria muito abrupto pegar uma série em andamento e levá-la diretamente para o cinema. Mas agora é outro cenário. Com a série encerrada e, né, com a franquia Game of Thrones se consolidando na TV, com House of the Dragon, Cavaleiro dos Sete Reinos, a série do Aegon Conquistador que vai lançar em breve também, é lógico que a estratégia de expansão mais óbvia, apesar do risco, é a diretoria da Warner consolidar essa franquia no cinema. A notícia aborda que tem pelo menos um filme de Game of Thrones em desenvolvimento. Só que hoje a audiência tá com paciência zero para erros numa história direta de Game of Thrones, ou seja, continuações. Tudo que envolve continuação traz aquele sentimento de vão mexer no que já foi ruim, não tem livro para adaptar uma sequência e vai ser outra porcaria. A maioria se sente assim. Então eu vejo 4 opções muito claras para um primeiro filme, porque o primeiro rendendo uma alta bilheteria, obviamente o segundo filme seria rapidamente confirmado. Olha o que está acontecendo com Duna, é o exemplo perfeito. Teve o primeiro filme, ele arrecadou 429 milhões de dólares, fizeram o segundo, arrecadou 709 milhões, vai ter o terceiro. E agora a HBO lançou série de Duna, série original HBO. Levaram Duna do cinema para a TV, e o caminho inverso está acontecendo com Game of Thrones, podendo ser, na minha opinião, a ascensão e queda de Valíria. Essa história daria um filme pelo mistério que envolve a queda do Império, e veríamos como os Targaryen fugiram e escaparam da morte em Valíria. Inclusive, teria o Balerion nesse filme, porque o Balerion pertenceu a Daenerys no início de tudo. A Daenerys Targaryen, a gente sabe que foi um sonho profético que salvou os Targaryen, foi citado na House of the Dragon, mas ver como aconteceu é diferente de imaginar, né? Renderia um filme e seria de alto orçamento, muito dragão. Rebelião do Robert. Essa é uma ideia praticamente unânime. O apelo comercial é enorme, quase todo mundo quer ver essa rebelião em tela. O público já conhece o nome, já sabe mais ou menos o que é essa rebelião, porque já foi citado na série, então não é uma história muito desconhecida. Outro ponto fortíssimo é que tem personagens de Game of Thrones, tem Targaryen, isso chama bilheteria, tem o Robert no auge, tem o Ned Stark, então é como se o dinheiro da bilheteria tivesse sobrevoando essa ideia. Cedo ou tarde, essa história vai ser adaptada, seja em filme, seja em série.
E óbvio, a mais polêmica e apesar do risco, filme abordando continuação de Game of Thrones. E por continuação entenda qualquer história que seja uma sequência daquele final. Pode ser uma história totalmente nova com personagens que nunca vimos, pode ser um filme focando nas viagens da Arya Stark, mas nesse projeto a história teria que ser muito interessante, né? Porque a Arya sozinha no cinema não gera tanto interesse assim a ponto da bilheteria ser multimilionária, muito por conta da audiência estar magoada por causa do final. O fim de Game of Thrones afetou vários personagens, né? Muita gente pegou raiva do Jon Snow, por exemplo, mas olha só, foi exatamente ela, a Maisie Williams, que recentemente o Martin se encontrou para debater algum projeto. Ninguém sabe qual é, mas pode ser o filme. O George Martin apenas falou que se encontrou com a Maisie para conversar sobre... Não posso dizer o que é. Foi isso que ele disse. Não parece muito que ele tá jogando sinais ali pra gente alinhar com o filme? E não é a primeira vez que ele faz isso. Já cansou de acontecer dele passar uma informação antecipada sem dizer exatamente o que era. Então pode ser o filme? Claro que sim, até porque o Martin postou no site dele num tom de mistério, como se fosse uma coisa de relevância. Isso significa que o filme vai ser apenas sobre a Arya Stark? Definitivamente não. Quanto a isso, ainda é cedo. Tem o personagem do Jon Snow também para explorar, mas é uma ideia muito arriscada pela rejeição, e ela continua sendo debatida em série, não em filme. A ideia da série do Jon Snow não foi totalmente descartada, e a ideia dos sonhos da maior fanbase da série, obviamente seria Daenerys e Drogon serem o foco da história do filme. Agora, ainda mais importante que tudo isso que eu falei é essa informação aqui. Presta atenção porque é uma certeza. A Warner está reestruturando o estúdio há alguns anos e vem enfrentando perdas financeiras com várias produções, filmes principalmente. A Warner chegou a descartar projetos inteiros no cinema. Cancelaram um filme que já estava feito, que custou mais de 90 milhões de dólares só para evitar mais prejuízo no futuro com aquele filme. Já estava filmado, tipo, desistiram no meio, coisa que não acontece na indústria do cinema. Abrir mão de um filme assim já pronto antes do lançamento. Geralmente o estúdio tenta salvar jogando o filme em streaming, aluguel digital, e esse tipo de decisão radical faz parte da nova gestão da Warner. A gestão do David Zaslav, que é o CEO da Warner Bros. Discovery, dona da HBO. A maneira como ele conduz a empresa, o estúdio, é muito agressiva. Ele já cancelou mais projetos além desse filme. Inclusive, a HBO cancelou e removeu uma série que eu gostava muito e você provavelmente conhece, do catálogo do Max. Westworld, ela não foi só cancelada, ela foi completamente removida da HBO. Você não pode mais assistir essa série dentro do Max, nem as temporadas que já foram lançadas. A série foi apagada da HBO e era uma baita série, só que a audiência foi caindo e cancelaram. Tudo isso num plano de redução de custos do Zaslav para economizar bilhões a longo prazo, mesmo que isso signifique cancelamentos no curto prazo. E esse é o ponto. Afinal, né, o que isso tem a ver com o filme de Game of Thrones? Então, tudo. Um filme desse porte já é um risco por natureza, especialmente por aquele final que a série entregou. Logo, para amenizar o risco na bilheteria e retorno, a história e o diretor do filme tem que ser e vai ser escolhido com o maior planejamento possível. Então veja bem, nesse momento o desenvolvimento do filme está no estágio muito inicial, não tem diretor e história definida. Só que já estamos no final de 2024, então ano que vem isso já deve ser definido, e o que eu estou mais pensando, a maior preocupação é na escolha do diretor, porque é a decisão mais importante aqui. Se eu fosse a HBO, eu iria atrás de um diretor com nome consolidado, mesmo que seja caro. A bilheteria compensa. Eu buscaria o próprio cara que fez Duna, o Denis Villeneuve, que já tá no estúdio inclusive. Esse cara é muito talentoso, ele fez um belíssimo trabalho adaptando o livro de Duna no cinema, que é uma história densa, repleta de informações, é muito detalhe dentro de detalhe, que deixa até a história do livro um pouco restritiva, e ele conseguiu moldar e adaptar tudo isso num filme que qualquer um vai absorver e entender o que está acontecendo sem conhecimento prévio da história de Duna. Então tem que focar em nomes assim, que já criaram projetos de peso, com muita qualidade, porque pensa uma coisa, isso aqui ninguém fala. O diretor que pegar esse filme, ele não tem que primordialmente ser fã de Game of Thrones desde o começo da vida, ter lido tudo e saber tudo da história. Não, ele tem que saber cinema, ter experiência e saber contar uma história.
olha o exemplo que é Ryan Condal. Ele é um dos maiores fãs do George Martin, isso é indiscutível, sabe tudo sobre Fogo e Sangue, Canção de Gelo e Fogo, ele é especialista nesse mundo, mas é um escritor mediano, não sabe lidar com a diversidade na história, não tem repertório, ele não sabe tomar decisões e contar uma história no nível que Game of Thrones exige. E a House of the Dragon já tá sofrendo com isso logo cedo, tá apresentando diversos problemas no segundo ano de existência. É muito cedo pra série já ter problema de narrativa. Você com certeza se incomodou muito com a maneira que a temporada 2 foi contada e como ela se encerrou. É um baita desafio fazer esse filme, principalmente se ele seguir essa linha de continuação. Vai ter que ser erro zero na história e ainda criar uma narrativa impecável no marketing do filme. A Warner vai ter que vender muito bem a ideia de uma continuação, caso o filme seja uma sequência, porque a objeção, a desconfiança da audiência é maior quando se trata de continuação. E nem é só porque o final foi ruim. Muita gente pensa assim: como é que eles vão criar uma história que se passa depois de Game of Thrones se o livro final ainda não foi lançado? Essa é a opinião de muita gente, é que como fã, eu quero ver qualquer história de Game of Thrones, qualquer história. Só que a qualidade tem que reinar, senão não adianta. Mas eu estarei no cinema independente da história escolhida. Isso é o que eu quero saber de você agora, Qual foi a sua reação inicial ao descobrir que um filme de Game of Thrones está sendo feito? Você vai no cinema independente da história ou você vai esperar para saber qual é o filme para então decidir se vale a pena ou não? Uma coisa é certa, o projeto é bem ambicioso. Vamos juntos acompanhar de perto. Muito obrigado por ter ficado até o final e até mais.